Vamos então. Ixi, que eu travei. Está me ouvindo? Acho que travou. Não estamos lhe vendo, mas eu estou lhe ouvindo. A câmera travou, mas não tem problema não. Dá para escutar? Dá. Dá para escutar? Dá. Ótimo. Então vamos agora, todos nós, nos concentrarmos em nós mesmos. Vamos olhar para dentro, nos aquietar, para fazermos a nossa prece de abertura do nosso estudo. Queridos, agradecemos de todo o coração por estarmos mais uma noite aqui, estudando a doutrina reveladora do mundo espiritual e o teu Evangelho. Que nós possamos carregar conosco cada uma das palavras, dos ensinamentos que nos forem passados hoje, como forma de guiar a nossa conduta e da caridade cristã. Te agradecemos desde agora pelos estudos que teremos na noite de hoje e, com a tua permissão, damos por aberto os estudos desta terça-feira à noite. Então, vamos passar agora a palavra para a nossa querida Juliana, que vai falar sobre as questões 865 e 867 do Livro dos Espíritos, do tema fatalidade. Por favor. Boa noite a todos, né? Agradecendo a ajuda dos bons espíritos para que a gente possa trabalhar esse tema que assim, é um tema robusto, né? No Livro dos Espíritos ele já é bem robusto, né? Ele começa ele está tete a tete com o capítulo de livre-arbítrio, né? Fatalidade e livre-arbítrio. No nosso grau evolutivo, muitas vezes a gente só consegue entender um dos dois, assim, ou é um ou é o outro, então a gente não consegue entender o livre-arbítrio junto com a fatalidade, né? E Kardec, ele aborda essa questão no Livro dos Espíritos, e ele aborda essa questão várias outras vezes também. Existe um tratado, mas assim, ele escreve na Revista Espírita de 1868, se eu não me engano, eu estou com ela aqui, a gente vai ver também um pedaço, mas ele fala muito sobre a questão da fatalidade. Não dá para a gente abordar tudo aqui, é amplo, muito amplo, mas, assim, seria bom que a gente pudesse ter essa visão, abrir esse entendimento, né? Então, a primeira pergunta que a gente vai trabalhar na noite de hoje, que é a 865, ele pergunta o seguinte: como explicar a sorte de certas pessoas favorecidas em circunstâncias que não dependem da vontade nem da inteligência, como no jogo, por exemplo, né? Por que umas pessoas têm facilidade de ganhar no jogo e outras não, né? Bem, a gente já está bem maduro espiritualmente, a gente está falando com pessoas, né, que já entendem que a vida que a gente leva hoje, ela não começou quando a gente nasceu e não acabará quando a gente morrer, né? A gente entende que enquanto uns estão plantando, outros estão colhendo, né? E a gente entende que em determinado momento da nossa existência, a gente precisa entender, né, que a vida é uma só. E a gente costuma dizer assim: quantas vidas nós temos, né? Nós temos muitas vidas. Não, nós não temos muitas vidas. Nós temos uma única vida espiritual, que não é esta, mas nós temos várias experiências corpóreas, né? Isso é uma coisa que a gente precisa colocar em mente, porque a gente tem que parar de pensar que a gente tem muitas vidas. A gente não tem muitas vidas, a gente não começa do zero. A gente tem uma única vida, mas não é essa. A gente precisa pensar na gente como ser espiritual que somos, e não como encarnados que estamos. Estamos encarnados, mas somos seres espirituais, né? E as coisas não são... As coisas que acontecem nessa vida, se a gente parar para pensar na nossa vida, no momento, na atualidade, e a gente parar para pensar no que somos,
nós vamos ver que muito do que somos não aprendemos nessa vida. Nem das nossas virtudes, nem das nossas faltas. Se a gente for parar para pensar e a gente for lá no nosso âmago e for sincero com a gente mesmo e se olhar no espelho, a gente vai ver que a gente tem defeitos, que a gente assim, meu Deus, se eu tivesse ido por outro caminho nessa vida, eu estava perdida, porque eu não consigo lidar com isso aqui ainda. Né? A gente tem características que nem a gente aprendeu nessa vida, nem a gente vai estar pronto para trabalhar ainda nessa vida, né? Então, isso é justamente isso que os espíritos vão responder. Assim, ó, certos espíritos colheram por antecipação determinadas espécies de prazer, e a sorte que os favorece é uma tentação. Então, assim, em algum momento da minha existência, eu vou ter uma encarnação onde eu vou ter que lidar com coisas que eu não consigo lidar ainda. Em algum momento de minha vida espiritual, eu vou ter que lidar com a questão do dinheiro na minha vida e como eu vou usá-lo, né? Eu vou ter que lidar com a questão da autoridade, né? Eu vou ter que lidar com a questão de poder. Quando eu tiver muito poder, quando eu tiver autoridade, o que eu vou fazer com meu irmão? Eu vou levantar a mão para suspendê-lo junto comigo ou eu vou derrubá-lo? Né? Por quê? Por que isso? Porque estamos destinados a sermos divinos. Não é isso? Não é isso que Deus diz? Vós sois deuses, né? Fala e de outras formas também, né? Quando ele vai falar lá no Velho Testamento, em Levítico, que ele diz: eu sou santo e vós sereis santos. Ele não está perguntando se a gente quer ser santo ou não, ele vai dizer que a gente vai ser, né? A gente foi criado em imagem e semelhança de Deus. Que porção da gente é a imagem e semelhança de Deus? Esse corpo físico que temos, não. É o corpo verdadeiro, que é o corpo espiritual. O que eu sou, não é como eu estou. Né? Quem eu sou é uma centelha divina, tem DNA divino, não é? Deus é a inteligência suprema, não estou dizendo aqui que existem outros deuses. Deus é a inteligência suprema. Mas nós estamos fadados, destinados a chegar junto, né? A estar ao lado do Criador, como co-criadores em plano maior. Os espíritos crísticos são co-criadores em plano maior. Então, a gente precisa lidar com poderes que podem destruir a humanidade. Quando esses poderes forem nos revelados, quando a gente tiver condições para lidar com isso, a gente precisa ter inteligência emocional suficiente, né? Aí entra o Homem-Aranha, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Então, a gente vai manipular fluido cósmico universal, né? O Cristo, ele ajudou a construir o planeta, o orbe. Você imagina se ele tivesse ficado com raiva dos centuriões que o prenderam. A capacidade de cocriação em plano maior, o poder de manipular fluido cósmico que ele tinha, que já encantava, impressionava e assustou muita gente, né, transformando água em vinho, enfim. E tantas outras coisas que ele fez, tantas curas, tantas coisas, né? A gente com o poder desse nas mãos. Então, a gente, em algum momento da nossa existência, em algum momento das nossas muitas vidas, a gente vai começar a ter que lidar com dos nossos defeitos mais profundos. E a gente vai ter que passar por essas provações. Você imagina uma pessoa que de uma hora para outra ganha na Mega Sena e não sabe o que fazer com o dinheiro. A gente perde tudo ou está num trabalho, né? Às vezes a gente acha que perder o emprego, ou que perder uma determinada prova é uma perda real. Não é. Na verdade, quando o meu mentor espiritual está olhando para mim, que chega no momento que eu vou ter que lidar com aquele ponto onde eu caí em várias outras vidas,
ele põe a mão no coração e diz, Senhor, ajuda, eu vou ser promovida, estou feliz da vida, e meu mentor espiritual está dizendo assim, pronto, é agora que ela deixa o fé, não faz mais as palestras, não para mais em casa, não vai mais fazer o evangelho no lar com os meninos dela, pronto, agora, espiritualmente, é ladeira abaixo, né? E a gente, achando que a gente está... Aí ele vai, tira a promoção, tira a oportunidade de melhoria, né? E você fica revoltado, e você fica, poxa vida, mas, né? A gente vê muito isso, eu sou médica, né? Vocês sabem, a gente vê muito isso com paciente oncológico, sabe? Paciente oncológico, às vezes a pessoa fica melhor com câncer. Ela está com câncer, aí ela se regenera, assim, fala com a irmã que não falava há 30 anos, faz as pazes com todo mundo, aí fica uma beleza, aquela pessoa que você chega na enfermaria e diz assim, como é que a senhora está hoje? Eu digo, hoje, doutora, estou muito melhor, nem enjoei tanto com a quimioterapia. Aí pronto, cura o câncer. Rapaz, é uma tragédia. Às vezes, meu Deus, o que aconteceu? Porque com câncer, a pessoa era para frente, se agarrou com os textos do evangelho, seja que religião for, mas e é uma pessoa que, agora eu vou, é fé, e agora Deus vai me ajudar, aí pronto, cura de repente, aí pronto. Aí o patrão tem que voltar ao trabalho, o trabalho não presta, o patrão aí começa a reclamar, quando a pessoa vai na primeira consulta, pós-alta, você diz assim, o que aconteceu? Né? O que aconteceu? Então, o Livro dos Espíritos deixa bem claro isso, né? Aquele que ganha como homem, ele perde como espírito. Em alguns momentos, sim, isso é verdade. Então, em alguns momentos, quando a gente ganha como homem, a gente perde como espírito. Né? É uma prova para o seu orgulho e sua cupidez. Né? Então, a gente tem que entender essas sortes. Existe uma palavra do grego, eu já falei isso em outras religiões, em outras palestras, que é a palavra escandalon, escândalo, né? Assim, os escândalos virão, mas ai de quem, através de quem vierem os escândalos, né? A palavra escândalo, em sua origem, ela é uma palavra grega, significa escandalon. Escandalon, antigamente, ali, Paulo de Tarso, os apóstolos, Jesus, né? Eles faziam todos os caminhos a pé. Então, um judeu, ele precisava ir a Jerusalém, ao templo de Jerusalém, que o resto é só sinagoga, o templo mesmo, a casa de Deus era o templo de Jerusalém. Né? E aí eles precisavam ir ao templo pelo menos 3 vezes por ano. 3 vezes por ano, qualquer homem judeu, ele fazia o caminho de onde ele estivesse, a pé, até Jerusalém. Né? E na estrada, os bandidos, os salteadores, os assaltantes botavam armadilhas. Essas armadilhas eram chamadas de escandalon. Né? Então, assim, escandalon, que armadilhas, se aparecer agora na sua vida, você cai. Né? Então, assim, onde será a sua pedra de tropeço? Né? Você já tem condição de lidar com algumas, com outras, né? Você não tem, a gente não tem, eu não tenho. Eu não tenho condição de lidar, eu sei dos meus defeitos e eu sei com o que eu tenho condição de lidar, com o que eu não tenho, né? Então, mas vai chegar um determinado momento que eu não vou ter mais como fugir dessas minhas pedras de tropeço. Eu vou ter que simplesmente encará-las. E eu vou ter uma reencarnação que vai aparecer aquilo ali para mim. E aí, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou me sair? Eu vou tropeçar e cair? Ou eu vou abrir minhas asas, sabedoria e inteligência, sabedoria e bondade, né? As 2 grandes asas que conduzem o homem aos céus. Eu já vou ter condição de abrir minhas asas e passar por cima
dessas pedras de tropeço, né? É aí que está o ponto. Então, isso com certeza vai ser uma prova para o orgulho e para a cupidez. Aí ele passa para outra pergunta, 866, né? Desta forma, a fatalidade que parece presidir aos destinos do homem na vida material seria o resultado do nosso livre-arbítrio? Veja, parece uma pergunta paradoxal. Ou é fatalidade ou é livre-arbítrio, né? Mas a gente precisa entender o seguinte, também eu acho que já expliquei isso em outros momentos também. Livre-arbítrio e determinismo, a gente pode chamar fatalidade de determinismo, né? São sinônimos, né? Então, assim, algumas coisas são determinadas, outras coisas você já tem condição de resolver. Vamos imaginar um bebezinho que acabou de nascer, um recém-nascido, né? Um recém-nascido, se você não alimentá-lo, se a mãe não pegar o bebê e não botar no peito, se a mãe não trocar a fralda, se a mãe não der banho, se a mãe não botar para dormir, ele simplesmente morre. Um bebê sem o determinismo da mãe, ele está fadado a morrer. Então, quando a gente está num grau evolutivo, que a gente é um bebezinho recém-nascido, a vida é toda determinismo para a gente. Né? Porque a gente precisa de determinismo para se desenvolver. Né? Bebê recém-nascido, se a mãe está com frio, ela dando a roupa no menino. Ela bota um casaco nela e dando a roupa no menino. Porque ela está com frio, então ele deve estar também. Então, é tudo determinado pela mãe, pelos pais, né? A partir do momento que a criança vai crescendo e vai ganhando alguma autonomia, ela vai diminuindo o determinismo e aumentando o livre-arbítrio. Então, uma criança de 5 anos, ela já tem condição de tomar banho sob supervisão, mas ela não precisa mais de ninguém segurando ela na banheira. Ela já tem condição de escolher a roupinha que vai usar, ela já tem condição de escolher uma coisa que ela queira lanchar, né? Então, o livre-arbítrio ele vai aumentando a partir do momento que você vai ganhando maturidade e o determinismo vai diminuindo a partir do momento que você também vai ganhando maturidade, né? Até que chega um momento que você vai ser coroado rei de si, né? Como diz a música, né? Que diz assim, eu não vou mudar... aquela música, De Onde Vem a Calma, de Los Hermanos, eu adoro. Que é Jesus falando com a humanidade, quase que falando, a segunda parte dele diz assim, eu não vou mudar, não. Eu vou ficar ação mesmo se for só. Deus vai dar aval sim, o mal vai ter fim, e no final, assim calado, eu sei que vou ser coroado rei de mim. Então, é por isso que aqui estamos, para que a gente aprenda a lidar com nossas questões, né? com nossas afetividades, com nossas... se a gente parar para pensar, os defeitos que temos hoje, quando forem poldados, viram qualidade, né? Uma pessoa rude, uma pessoa extremamente rude, quando essa rudez for moldada, for trabalhada, vira uma pessoa disciplinada. Né? A maioria dos nossos defeitos, elas partem de excessos. Né? E aí, é justamente o que ele pergunta. Esse determinismo, ele não parece ser também resultado do nosso livre-arbítrio? Sobre que aspecto? A partir do momento que o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, eu posso plantar o que eu quiser, eu tenho o livre-arbítrio para plantar o que eu quiser, mas eu vou colher o que eu plantei. E muitas vezes as nossas frustrações residem em querer colher o que não foi plantado. A gente quer colher amor dos filhos, mas a gente não ensinou a amar. A gente quer colher respeito dos outros, mas a gente não respeita ninguém. A gente quer colher benevolência, mas a gente é rude, né? Então, assim, a gente busca colher coisas que não plantamos, e aí a gente se frustra, né?
Aí ele vai, a resposta dos espíritos é essa, mais ou menos. Diz assim, a própria pessoa escolhe a sua prova. Então, é aquela coisa, quando a gente acha que está pronto, a gente pede paciência. Senhor, dai-me paciência. Aí Deus faz o quê? Professor de paciência. Né? Já falei isso outras vezes também, né? Vai ficar super feliz, vai dizer, meu filho, que bom que você já acha que já tem condição de aprender a ter paciência, está pedindo paciência, vou mandar o professor, vou escolher o melhor professor que tiver, aí, pô, manda um professor de paciência para você. Aí você se arrepende de ter pedido paciência, Senhor, eu pedi paciência, não foi aperreio, né? Mas é isso. Então, a gente escolhe as provas. E quanto mais rude é a prova, e mais bem suportada ela é, mais condição a gente tem de se elevar. Né? Então, assim, quando a gente está do outro lado, que a gente está com a visão holística da coisa, que a gente está enxergando a coisa por outro ângulo, como seres imortais que somos, a gente pede coisa que, se me contar que eu pedi, eu vou dizer assim, mentira, eu não pedi isso, não. Olha aí direitinho que deve ter um engano, eu tenho certeza que eu não pediria um negócio desse para mim. Mas a gente pede, por quê? Porque a gente tem outra percepção quando a gente está desencarnado. Né? Acredite, você pediu. Não se arrependa. Aguente que dói menos, aceite que dói menos, né? Então, os espíritos procuram, em sua maioria, as provas que lhes sejam mais proveitosas. Então, se de repente eu desencarno e acho que eu vou precisar desenvolver uma determinada habilidade e um determinado conhecimento que uma outra cultura vai me proporcionar melhor, eu vou encarnar naquela cultura. Né? Então, eles veem muito bem a futilidade de suas grandezas e prazeres. Então, quando a gente está do outro lado, a gente enxerga muito bem as futilidades, né? Aliás, a vida mais feliz é sempre agitada, sempre inquieta, apesar da ausência da dor, né? Então, assim, quando você tem muita coisa para fazer, quando você tem muita coisa para procurar, eu vou ajudar o próximo, você tem a mente inquieta, você tem uma vida agitada, você não tem tempo, é a questão do trabalho, a lei do trabalho, né? Já dizia minha avó, ela tinha uns ditados que ela dizia assim, em mente ocupada não entra em mente ocupada não entra mosquito, não entra minhoca, alguma coisa assim ela falava. Mas é isso, né? A gente vê isso. A gente vê pessoas querendo se aposentar a todo custo querendo se aposentar, e quando se aposenta, depressão. Porque não se programou para isso. Tinha um sonho, tinha uma meta, alcançou a meta, e depois da meta? Não se preparou, não botou outro sonho no lugar, não botou outra meta, não botou outras responsabilidades, né? Enfim. E a última pergunta, que é a 867, ele pergunta o seguinte: de onde vem a expressão nascido sob uma boa estrela? Tem gente que diz assim, nasceu sob a proteção divina, nasceu com o bumbum virado para a lua, né? O pessoal diz isso, né? Aí os espíritos explicam, isso é uma alegoria que certas pessoas têm, né? De tomar as coisas ao pé da letra. Então, se você enxergar a vida como uma só, que começou no dia que eu nasci e vai acabar no dia que eu morrer, realmente parece ter pessoas que estão rodeadas de sorte. Tudo de bom acontece com a pessoa e nada de ruim, né? Mas a gente que tem a visão espiritual, que a gente sabe que somos seres que, em média, segundo o Chico, em média a gente tem 50 milhões de anos. 50 milhões de anos. 50 milhões de anos é muita coisa. Né? A gente já fez tanta coisa que, se for ver a vida para trás, é assim, um é o agressor, outro é o agredido. Na outra vida é o contrário. Na outra vida é o contrário. No final, você não está sabendo mais nem quem começou primeiro a história. É uma confusão tão grande que você não sabe mais nem
quem começou, né? A história da cerca, né? Que o menino reencarnou numa família, eram 2 fazendas. Aí ele reencarna na família na família de cá. Aí eu acho que meu avô errou na medição da cerca e eu acho que essa cerca era mais para lá. Aí pega a cerca, bota mais para lá, começa a confusão, um mata o outro. Aí ele desencarna, nasce na outra família. Aí nasce na outra família. Essa cerca aqui, já teve confusão por conta dela, essa cerca era aqui. Aí mexe na cerca de novo. Aí morre por causa da cerca. Depois de 3, 4 vidas, o mentor espiritual dele diz assim, meu filho, pelo amor de Deus, esqueça a cerca. Você pode fazer o que você quiser, só não se meta com cerca. Né? Porque a gente não sabe nem onde começam os nossos delitos. A gente for olhar para trás, a gente não tem nem como dar conta disso tudo. Então, a gente está aqui encarnado e aguentando por pura misericórdia divina. Porque se a espiritualidade fosse jogar para cima da gente tudo que a gente deve, são 50 milhões de anos. Não brinque, não. É muita coisa. Não, nós estamos na nossa melhor versão, né? A música que eu falei da outra vez, que a Kátia até botou no grupo, né? Eu sou maior do que eu era antes, estou melhor do que era ontem. E ainda não sou flor que se cheire. Avalie como eu era. Né? Então, a gente precisa ter esses cuidados. Eu só vou na Revista Espírita, de 1868, no capítulo, a revista de julho, de 1868, que tem essa questão sobre a fatalidade, que eu, assim, achei interessantíssimo, aconselho ler, é muito esclarecedor, mas ele encerra o capítulo, eu vou ler só o finalzinho, que a gente já está aí mais ou menos, né? E ele diz o seguinte, ó, lá no final, ele diz assim, a fatalidade é um freio imposto ao homem por uma vontade superior à sua e mais sábia que ele, em tudo o que não é deixado à sua iniciativa, mas jamais é um entrave ao exercício do seu livre-arbítrio. Então, a fatalidade não é jamais um entrave, certo? Aí ele vai explicar, ele faz assim, no que concerne às suas ações pessoais. Ela também não pode impor-lhe nem o mal, nem o bem. Desculpar uma ação má, qualquer, pela fatalidade, ou como se diz muitas vezes pelo destino, é abdicar do julgamento que Deus lhe deu para pesar o pró e o contra. Então, a gente muitas vezes condena, diz que isso foi uma fatalidade que aconteceu comigo, porque a gente não quer parar para pensar em que atitude da gente acarretou aquilo. Né? Aí ele diz assim, a oportunidade ou a inoportunidade, as vantagens ou os inconvenientes de cada coisa. Se um acontecimento está no destino de um homem, ele se realizará, independente da sua vontade, e será sempre para o seu bem, nunca para o mal. Mas as circunstâncias da realização dependem do uso que ele faça do seu livre-arbítrio. Então, as coisas podem acontecer comigo, mas depende de como eu vou agir a partir daquilo que aconteceu. E muitas vezes ele pode fazer redundar em seu prejuízo o que deveria ser um benefício. Né? Porque a gente caiu na pedra de tropeço. A gente não abriu nossas asinhas e voou. A gente, capotou quando a gente se deparou com o escandalon. Né? Aí ele diz assim, será sempre para ser bem, mas a circunstância de realização dependerá do uso que se faça do seu livre-arbítrio. E muitas vezes ele pode fazer redundar em seu prejuízo que deveria ser o benefício, se agir com imprevidência e se deixar arrastar pelas paixões. Né? Engana-se mais ainda se toma o seu desejo ou os desvios de sua imaginação por destino. Então, a gente se engana mais ainda se a gente, querendo suprir a vontade de uma paixão, a gente culpa o destino. Entenderam? Ficou muito confuso. Mas, assim, muito bom. É a Revista Espírita de julho de 1868.
é um tratado, é da página, uma questão bem robusta também. Ó, da página 275 até a página 285, 10 páginas falando só sobre fatalidade. Então, assim, recomendo, quem tiver interesse de se aprofundar mais nessas questões, de tomar as rédeas de sua existência nas suas próprias mãos, para não poder culpar ninguém, né? É interessante ler o capítulo, tá? Então, fiquem com Deus, eu acho que era isso. Deu a hora, né? 8h30 certinho, pelo meu celular aqui. Deu certinho, os 30 minutos. É isso. A gente quer agradecer pelas palavras, foram muito esclarecedoras, né? Nos lembrou aí que, apesar de haver um certo determinismo em algumas coisas na nossa vida, acima de tudo, nosso livre-arbítrio é que vai fazer com que a gente possa discernir e escolher o caminho correto, né? Fazer o bom plantio, como você falou, né? Para a gente aprender a fazer o bom plantio. Eu quero agora, então, passar a palavra para a Cláudia, que vai nos falar sobre o Evangelho, com o tema A Autoridade da Doutrina Espírita. Por favor, Cláudia. Tá, a gente não está ouvindo o áudio, Cláudia. Me ouvem agora? Joia. Então, o tema Autoridade da Doutrina Espírita, ele está no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. E também é um tema, como disse Ju, né, eu vou usar a palavra de Ju, é um tema bem robusto, são 10 páginas aproximadamente, e a gente vai tentar fazer um resumo, pegar a essência, né, do texto, mas já recomendo também que vocês leiam na íntegra, porque é bem interessante e é uma base, né, da nossa filosofia espírita, da nossa doutrina. Bom, então, assim, para a gente entender o porquê, né, dessa preocupação do Kardec em falar da autoridade da doutrina espírita, a gente precisa lembrar que esse livro, a primeira edição dele, foi lançada em 1864. Então, nós estávamos no século XIX, que foi chamado, conhecido, né, ficou conhecido na história como o século das luzes. A humanidade ela tinha acabado de sair, né, do obscurantismo da Idade Média, e os homens retomaram o direito de pensar, questionar, e foi um momento de muita efervescência cultural, científica, nas artes, né? Em todas as artes, e exatamente nesse momento, esse momento foi o mais propício para que os ensinamentos dos espíritos começassem a chegar para nós, começassem a ser colocados para esta humanidade. Né? E todos nós sabemos, mais ou menos, né? Nós já conhecemos a história dos fenômenos, que eram fenômenos físicos, que chamaram a atenção do mundo como um todo, e, em particular, de um homem chamado Rivaio, que começou a questionar, né? Se um objeto responde de forma inteligente, não pode ser o objeto que responde, porque um objeto não tem inteligência, não é isso? E aí começaram as perquisições de Kardec, aí os questionamentos, as conversas cada vez mais aprofundadas com os mediadores, né, que o Kardec também usou, foi o Kardec quem criou o termo médium,
aqueles homens, aquelas criaturas que eram intermediárias entre os dois planos, o plano material e o plano espiritual, e, através dessas perquisições, foi compilado o primeiro livro da nossa doutrina, que foi o Livro dos Espíritos, né, que a Ju acabou de falar, conversar sobre um dos temas desse livro aqui com a gente. Em seguida, esse livro ele contém a parte mais científica da nossa doutrina, e, como eu falei, os médiuns, que eram essas criaturas que traziam a mensagem dos espíritos e traziam essa mensagem de diversas partes do mundo, além de diversas partes do mundo, muitas vezes eram as mesmas questões que eram respondidas por espíritos através de médiuns localizados em diferentes partes do mundo. Por que eu estou me fixando tanto nisso? Porque essa é uma das primeiras preocupações de Kardec, e que ele começa a tratar nesse segundo item, né, do prefácio do Livro dos Espíritos. Ele deixa sempre muito claro que a doutrina não é a doutrina não é uma doutrina dos espíritas, quase não sai, mas sim a doutrina dos espíritos. O que é que ele quis dizer com isso? Que não era através dele, não eram os pensamentos dele, não eram as ideias dele, não eram os conhecimentos dele que estavam sendo colocados ali, no Livro dos Espíritos, em seguida no Livro dos Médiuns, depois no Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864. Então, essa é uma colocação que ele faz questão de deixar muito clara. Os ensinamentos foram trazidos, foram colocados, foram ditos pelos espíritos através de médiuns que se colocaram em diversos locais no mundo inteiro, muitas vezes tratando da mesma questão. Então, essa é um dos pontos muito interessantes e essenciais desse texto, né? Porque ele complementa que quis Deus que essa nova revelação ela chegasse aos homens por um caminho mais rápido, por um caminho mais autêntico, razão pela qual ele incumbiu os espíritos de levá-la de um polo ao outro do nosso planeta, manifestando-se por toda parte, sem conferir a ninguém o privilégio de lhes ouvir a palavra, né? Então, não era privilégio de um só homem, mas de várias pessoas que estavam envolvidas naquele momento com a codificação dessa doutrina. Esse é um ponto que a gente precisa tratar, porque o Kardec deixa isso muito claro, né? Na sua colocação. Bom, em 1861, como eu falei, através dessas perquisições aos espíritos, surge a primeira edição do Livro dos Espíritos, né? Que é um livro bastante científico, mas a gente não pode esquecer que a nossa doutrina ela é baseada na tríplice conjuntura de ciência, filosofia e religião, né? Então, todos os livros da codificação, a gente observa esses três aspectos. A gente há pouco tratou do Livro dos Espíritos e Juliana fez uma série de levantamentos filosóficos, né? Em cima do conteúdo, ela desenvolveu reflexões. Então, ela filosofou sobre o conteúdo daquelas duas questões que ela trabalhou. Já
em 1864, a gente tem a compilação do Evangelho segundo o Espiritismo, que traz para a gente a moral do Cristo, né? Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, que é esse livro que a gente está tratando agora, a gente encontra as máximas do Cristo, né? Então, a gente tem aquele chavão espírita, né? Para entender Jesus, leia Kardec. Para entender Jesus, leia as obras básicas da doutrina. E para entender Jesus, principalmente, a gente precisa estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, o controle, o Espiritismo, né? O Kardec deixa bem claro isso para a gente, chama bastante atenção, não tem uma nacionalidade, né? Não é uma filosofia, não é uma religião, não é ciência, que tem uma nacionalidade específica, ela não faz parte de nenhum culto existente, não é privilégio de nenhuma classe social, e visto que qualquer pessoa pode receber instruções de seus parentes, daqueles que partiram, daqueles que estão no mundo espiritual. E ele coloca que nisso está exatamente a universalidade do ensino dos espíritos. E nessa universalidade reside a força da nossa doutrina. E também a causa da sua tão rápida disseminação. Então, esse é um ponto que é frisado e bastante discutido nesse texto, né? A universalidade da doutrina espírita. Por quê? Porque ela não é fruto do pensamento de um único homem, ela também não é fruto do pensamento de um único espírito, mas ela é fruto do pensamento de inúmeros espíritos que tinham como missão trazer para a humanidade estas novas luzes, para explicar para o homem de onde ele veio, o que ele está fazendo aqui e para onde ele vai quando ele deixa esse plano. Então, frisando mais uma vez, a nossa doutrina é a doutrina dos espíritos. Por isso ela é universal, né? Uma outra questão que é interessante a gente comentar desse texto nós sabemos que os espíritos eles estão nos mais variados graus tanto de moralização quanto de intelectualidade, não é isso? Então, no nosso plano, nós temos espíritos ainda que se comprazem em fazer o mal, nós temos espíritos que se comprazem em criar dissensões, confusões, intrigas, né, que são os espíritos brincalhões. Existem também aqueles espíritos que, por vontade própria, né, criam embustes, que são os espíritos chamados embusteiros, né? Existem aqueles espíritos que já têm um grau de moralização e intelectualidade muito superior ao nosso, e foram exatamente esses espíritos, e são esses espíritos que contribuíram e continuam contribuindo com a evolução da nossa doutrina, com a medida que nós nos moralizamos e nos intelectualizamos, as verdades do mundo espiritual vão sendo colocadas. Então, elas vão paulatinamente sendo colocadas para nós. Por isso que a nossa doutrina é uma doutrina evolucionista. Kardec foi muito claro quando ele disse que eu não disse a última palavra, e ninguém jamais a dirá. Porque se a sabedoria é infinita, nunca ninguém dirá a última palavra. O que significa
que o que nós sabemos da doutrina espírita hoje é aquilo que nós temos condições já de compreender. À medida que nós, repito, evoluirmos moralmente, intelectualmente, outras revelações chegarão a nós por meio dos espíritos. Bem, mas, voltando ao início do meu raciocínio, né? Como as comunicações vêm por médiuns, né? Que estão localizados nas diversas partes do mundo e que têm diversos níveis de moralidade, de intelectualidade, como também os espíritos, através dos quais, como também os espíritos que se comunicam por esses médiuns, vem uma recomendação clássica do nosso codificador. Toda comunicação deve passar pelo crivo da razão, né? Ou seja, como disse Jesus lá atrás, nem tudo que vem dos espíritos... eu anotei para não esquecer, esqueci agora, mas eu vou me lembrar. Nem tudo que vem dos espíritos, provém de Deus, né? Porque nós recebemos comunicações de espíritos dos mais variados níveis, intelectual e moral. Então, é uma premissa também da nossa doutrina que toda e qualquer revelação espírita passe pelo crivo da razão. Então, a gente percebe esse movimento de Kardec muito claro no Livro dos Espíritos, né? Muitas vezes Kardec fazia um questionamento a um espírito ou a um grupo de espíritos, aqueles espíritos respondiam a Kardec e mais à frente Kardec voltava a fazer aquela mesma pergunta e observava que a resposta era a mesma. Às vezes, com outras palavras, porque eram outros espíritos que respondia aquela pergunta, mas a essência era exatamente a mesma. Então, o crivo da razão, que deve ser utilizada para verificar a veracidade de qualquer comunicação espírita, está muito bem colocada neste texto que a gente está tentando esmiuçar agora, né? Uma outra questão que a gente precisa tocar é a questão da concordância, né? Que passa exatamente pela análise da comunicação que se recebe. Então, Kardec diz o seguinte: a concordância no que ensinam os espíritos é, pois, a melhor comprovação. Importa, no entanto, que ela se dê em determinadas condições, né? Aí ele vai explicar aquela questão que eu coloquei para vocês, né? De se observar de onde provém essa comunicação, né? E fazer uma análise dela no final. Ele fecha esse raciocínio dizendo o seguinte: uma só garantia séria existe para o ensino dos espíritos: a concordância que haja entre as revelações que eles façam espontaneamente, servindo-se de grande número de médiuns estranhos uns aos outros em vários lugares. Então, foi essa premissa que Kardec utilizou nas 5 obras da codificação espírita, né? E a gente particularmente observa no livro dos Espíritos, exatamente porque é um livro exclusivamente de perguntas e respostas. Bom, é importante a gente comentar também. Bom, isso aqui já seria redundância, a gente pode adiantar um pouquinho. Ele frisa o seguinte: que foi recebida, no caso dele, né, quando ele
compilou, codificou o Livro dos Espíritos, o primeiro livro da codificação, que foram recebidas comunicações de aproximadamente mil centros espíritas sérios, disseminados pelos mais diversos pontos da Terra. Então, dessa forma, ele conseguiu estabelecer o princípio da concordância. E, baseada nela, ele trabalhou a codificar toda a codificação espírita. Em cima dessa premissa, né, de que a nossa doutrina é a doutrina dos espíritos, é bem importante a gente frisar que a veracidade da nossa doutrina e o fato de ela não ter sido desacreditada, né, e ter chegado até nós e ter sido divulgada e disseminada no mundo inteiro, né, é um fator muito claro, deixa muito claro para todos nós que o fato de se ter concordância e o crivo da razão para que a gente conseguisse que essa doutrina trouxesse as luzes necessárias para essa humanidade e se espalhasse de um polo a outro do nosso planeta, do planeta Terra. Então, ele continua dizendo o seguinte, que os espíritos superiores, eles procedem sempre com extrema sabedoria, né? E as revelações espíritas vão chegando para nós gradualmente, à medida que nós nos tornarmos criaturas melhores, tanto moralmente quanto intelectualmente. A grande preocupação de Kardec com a veracidade das informações espíritas e a necessidade nossa de termos cuidado, né, com aqueles espíritos ainda levianos, ou que Kardec chamou de levianos, né? Ainda muito pouco preocupados com a verdade, eles tudo respondem, né? Então, assim, isso a gente vê muito no nosso dia a dia, né? O chamado pseudo-sábio, né? Aquela criatura que não deixa ninguém sem uma resposta, mesmo que aquela resposta não tenha fundamento nenhum. Essa é uma pessoa leviana, né? E os espíritos, as pessoas levianas, se desencarnarem levianas, lá do outro lado serão espíritos levianos. E estarão divulgando questões que não são verdades. Então, ele chama a atenção aqui, um pouco mais para frente, mais uma vez, para que nós tenhamos muito cuidado com as questões que ele chama de prematuras, né? Ou seja, a gente já de ouvir alguma coisa e já de imediato a gente tomar aquilo como uma verdade para a gente, sem fazer uma análise, sem se aprofundar naquela questão e sem passá-la pelo crivo da razão, né? Então, quantas vezes a gente percebe que pessoas, e às vezes até no meio espírita, a gente ainda observa isso, né? Porque foi uma mensagem psicografada, né? E aí, muitas vezes, as pessoas começam a divulgar aquela psicografia como se ela fosse uma verdade absoluta, só porque é uma mensagem psicografada. E basta que você pare para ler com atenção, que você analise aquelas colocações que estão escritas ali, sob a luz do conhecimento espírita,
E aí sim, aí você vai tirar você vai ter a sua opinião a respeito daquele texto. Então, ele é sempre enfático, Kardec, e ele sempre nos solicita muito que façamos isso, para que nós sejamos colaboradores da divulgação da doutrina espírita em sua essência, e não que nós sejamos divulgadores de inverdades, que podem fazer com que a doutrina espírita seja colocada em xeque, ou que seja colocada em xeque, que de alguma forma se duvide, né? Porque nós simplesmente divulgamos, passamos à frente textos ou comunicações verbais dos espíritos que não passaram por uma análise, que não foram criticadas, né? E que a gente simplesmente toma por verdade, unicamente porque foram os espíritos que passaram aquilo ali para a gente. Quando a gente precisa lembrar que as comunicações, elas podem chegar através de espíritos levianos, de espíritos rebeldes, de espíritos ainda ignorantes, né? E por que isso? Porque todos nós estamos num processo evolutivo. Todos nós estamos a caminho. Todos nós precisamos ter oportunidade de aprender. Nós estamos todos num processo de aprendizagem. Então, os médiuns recebem essas comunicações para que esses espíritos tenham a oportunidade de serem esclarecidos por aqueles encarnados que estudam, né? Por aqueles encarnados que procuram conhecer a doutrina que professam. Então, eles serão esclarecidos, serão orientados e, em algum momento, passarão a pensar diferente e nesse momento, o que aconteceu? Eles foram auxiliados. Nós tivemos oportunidade de fazer a caridade, ajudando esses irmãozinhos. Então, aquele que era um espírito leviano, ele vai numa reunião mediúnica, ele pode dar uma comunicação leviana, mas ele vai ser esclarecido, orientado, para que ele procure se melhorar, para que ele procure sair daquela situação. Ele vai ser encaminhado a uma escola no plano espiritual, para que ele aprenda, né? Então, nada é por acaso, e nada acontece sem uma finalidade, né? Nós sabemos disso. Bom, e por fim, Kardec, ele fecha esse texto, né, colocando que nós já temos hoje um conjunto harmonioso desenhado. Quando esse texto foi escrito, já havia sido publicado o Livro dos Espíritos e já havia sido publicado também o Livro dos Médiuns, né? Já que os espíritos se comunicavam através dos médiuns, né? E já que através dessas comunicações a humanidade foi aprendendo que não existia sobrenatural, né? O que existia eram questões que ainda não haviam sido explicadas, mas que os espíritos estavam trazendo as luzes para a nossa compreensão de questões que para nós eram tratadas como sobrenaturais. Então, era necessário que existisse um direcionamento, né? um compilado de informações para que os médiuns se aprimorassem ou aprimorassem a sua capacidade mediúnica. Então, surgiu a compilação dos fenômenos mediúnicos e das explicações para esses fenômenos, que foi exatamente o Livro dos Médiuns, né? Eu anotei aqui a data, deixa eu ver aqui, a primeira edição do Livro dos Médiuns. Cadê o papelzinho? Aqui. 1857, Livro dos Espíritos, 1861, a primeira edição do Livro dos Médiuns, né? E, em sequência, o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, já se desenhava esse harmonioso conjunto. E Kardec afirma que este século não passará sem que esse harmonioso conjunto, a doutrina espírita,
sem que essa doutrina resplandeça em todo o seu brilho, de modo a dissipar as incertezas, né? Porquanto, daqui até lá, potentes vozes terão recebido a missão de se fazerem ouvir para congregar os homens sob a mesma bandeira, uma vez que o campo se ache suficientemente lavrado. Enquanto isso se não dá, aquele que flutue entre dois sistemas opostos pode observar em que sentido se forma a opinião geral. Essa será a indicação certa do sentido em que se pronuncia a maioria dos espíritos, nos diversos pontos em que se comunicam, e um sinal não menos certo de qual dos dois sistemas prevalecerá, né? Ou seja, a doutrina espírita, como a doutrina evolucionista, ela vem num crescente, à medida que nós temos capacidade de compreender melhor, nós vamos obter mais revelações do mundo dos espíritos, e a veracidade dessas revelações, que vem sendo comprovado cientificamente, né, pela ciência dos homens. E uma outra coisa muito importante que eu não gostaria de deixar de dizer é que o nosso codificador, ele foi muito claro, né? Ele disse com todas as letras que se algum dia a ciência provasse que em algum dos seus pontos a doutrina espírita está errada, a doutrina se corrigiria. Ou seja, uma profunda conexão entre a ciência e a religião, né? Que é exatamente o caminho que o homem trilha e trilhará no futuro. Ciência e religião caminhando juntas, né? Para que nós efetivamente evoluamos moralmente, através dos ensinamentos eternos do Mestre Jesus, e intelectualmente, através da ciência espírita, caminhando par a par com a ciência espiritual. Então, assim, de um modo geral, né, é o compilado desse segundo item. Agora, eu repito e peço que vocês leiam, né, porque tem muitas colocações interessantes, e como são 10 páginas, ficaria assim, impossível de, em meia hora, a gente tratar o assunto em todas as suas nuances, né? Mas vale muito a pena a gente ler esse capítulo e ficar com mais informações a respeito da doutrina que a gente abraça e que a gente se esforça para professar. Muito obrigada pela oportunidade, minha gente. Nós que agradecemos, Cláudia. Foi um resumo muito bem feito, né? Esse compilado aí desta introdução, deixando bem claro para todos nós que, acima de tudo, né, o Kardec deixou isso bem evidente, que, acima de tudo, é uma doutrina que nos guia para a busca da verdade, né? Sempre em busca da verdade, ele mesmo colocando que, se um dia a ciência mostrar alguma falha, a doutrina se corrige, porque o importante é a verdade. Uhum. Que é o que nos libertará, né? Como a gente já... Exatamente. Como Jesus disse, conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Nos libertará, exatamente. Então, eu quero agradecer a você, agradecer a Juliana por os momentos que nós tivemos essa noite de estudo, de reflexão. Agradecer a todos que participaram dessa nossa noite de estudo e convidá-los agora, neste momento, para fecharmos os nossos olhos, nos conectarmos com a espiritualidade superior, com o nosso querido Mestre Jesus, que estava aqui presente entre nós, nesta reunião, para agradecermos por mais este momento. Agradecemos, querido Mestre, pelas palavras que ouvimos esta noite, pelas reflexões que fizemos, pelos pensamentos dentro de cada um de nós, dentro dos nossos corações, por todo aquele turbilhão de pensamentos, de emoções que vimos remexer à medida que fomos escutando as palavras esclarecedoras e doces
das nossas palestrantes de hoje. Que nós possamos, querido Mestre, te ter sempre como nosso guia moral, nosso guia ético e, acima de tudo, nosso guia de amor e de caridade, nos levando e nos conduzindo ao longo da nossa existência, nesta e em tantas as outras vidas que ainda virão. Assim, com a tua permissão, querido Mestre, com a permissão dos trabalhadores espirituais da nossa Fraternidade Espírita de Aldeia, damos por encerrada a reunião do estudo desta noite. Que assim seja. Vamos todos com Deus.